festim, pois tem Jesus por perto, a Bíblia ele encontrou, e a salvação ele ganhou, pois tudo que era torto, Jesus endireitou. Olá, shalom, shalom, galerinha. Eu vim aqui hoje para trazer uma palavra segundo o coração de Deus para todas as nossas crianças da Rede Kids. E ontem, ouvindo essa canção, Deus falou muito com o meu coração, porque essa canção ela fala de um rapaz que era torto, que morava numa casa torta e que andava no caminho torto. Então, a minha indagação hoje, a minha pergunta para vocês, crianças, tem sido essa: como está sendo passar por toda essa pandemia em casa, sem estar vindo para a igreja, sem ter a obrigação de estar guardando santidade para estar ministrando as meninas que ministram dança, ou sem ter aquela preocupação de pecar, de mentir, de falar coisas que não devem falar? Como é que tem sido? Respondam aí pra tia. Como é que tem sido passar essa quarentena em casa? Qual caminho vocês têm decidido seguir? Qual decisão vocês têm tomado? Eu queria lembrar para vocês hoje de um versículo muito conhecido, que está escrito lá na carta de Romanos, que é o capítulo 8 e o versículo 1, que diz que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E lá no versículo 2 do capítulo 8 também diz: porque a lei do Espírito de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós vivemos, quando nós andamos segundo o Espírito de Deus, nós não podemos andar e nós não andaremos segundo o espírito do pecado, o espírito da carne, da nossa vontade. Então eu queria lembrar vocês, criancinhas, crianças maiores, papais e mamães que estão assistindo os nossos vídeos, que independente de onde estejamos, independente da igreja estar fechada ou não, independente de estar tendo culto de rede de criança ou não, nós temos que todos os dias nos lembrarmos de andarmos segundo as leis do Espírito de Deus, porque a palavra do Senhor diz que lá em Romanos 8 e no versículo 8, que os que andam segundo a carne, eles não agradam a Deus. Diz mais ainda no versículo 6 que a inclinação da carne é mortal, mas a inclinação do Espírito nos traz vida e paz. Então, independentemente de como vai ser o seu futuro, a minha pergunta é de como está sendo o seu presente. O que você tem decidido querer nesse momento? Se você quer paz, se você quer uma vida longa e cheia de paz, você tem que decidir, você tem que escolher pelo Espírito de Deus. Nós já aprendemos algumas mensagens atrás, né, ainda quando estávamos tendo culto, que o Espírito de Deus ele gera frutos na nossa vida. Mais precisamente, existem descritos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, 9 dons do Espírito Santo de Deus, certo? Mas eu não vim aqui hoje falar sobre esses dons. Eu vim falar aqui hoje que nós temos que escolher. E dentro dessas escolhas que nós temos que fazer, a que eu quero incitar o seu coraçãozinho, a que eu quero incitar a sua mente hoje, é escolher pelo Espírito de Deus. Então, durante esse processo de pandemia que a gente está passando, durante essa fase que nós estamos sendo, de uma certa forma, obrigados a ficar em casa, principalmente as crianças, eu queria incitar vocês a estarem lembrando de sempre estarem buscando pelo Espírito de Deus. Escolham o Espírito de Deus na vida de vocês, certo? Independente de como esteja a casa, o caminho, escolham pelo Espírito de Deus. Porque se você escolher pelo Espírito de Deus, se você meditar nesta palavrazinha aqui que está escrita nesta Bíblia, nesses 66 capítulos, o que vai acontecer? O seu caminho vai deixar de ser torto, a sua casa vai deixar de ser torta e você vai deixar de ser torto, como diz a palavra de Deus e como nós acabamos de ouvir nessa canção. Amém? Então, queria convidar vocês a nós estarmos orando agora nesse momento. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, nós convidamos para que o Teu Espírito se faça presente nas nossas vidas. Que o Senhor ministre em nós todos os dias o forjar do Teu caráter, Senhor Deus. Que nós possamos estar colocando as nossas vidas dispostos, Senhor Deus, a ser mudados e moldados pela Tua vontade. Que nós possamos escolher pela vida, que nós possamos escolher pelo Teu Espírito todos os dias. Amém, crianças? E tem desafio aqui embaixo, depois do vídeo eu vou estar colocando um desafio para vocês, que eu quero ouvir vocês cantarem para mim e mandarem o áudio da música, e também que eu quero que vocês ministrem, que vocês falem em áudio quais são os 9 dons do Espírito Santo de Deus
que está escrito lá em Gálatas 5 e no versículo 22.